Ótimo, muito bem. É, hoje, para nós, aqui, nós começamos um dia, né? Um bom dia, cheio de sol e calor. Estamos agora num tempo assim, é um lindo dia para nós. Um lindo dia para nós nos reunirmos, um lindo dia para podermos estar reunidos em torno do Senhor Jesus. Então, realmente é um grande dia para nós, né? E ali no título da mensagem de hoje, está ali, né? Igreja Pontinhos Cêntrica. Isso significa, assim, uma igreja que está centralizada em quê, né? E é algo que nós vamos conversar hoje. No domingo passado, nós vimos uma avaliação ali sobre modelos de igreja, e vimos modelos de igreja hospital, onde o pastor é um capelão que cuida de pacientes, né, e gera dependência do pastor. Né? O pastor é aquele que acode todo mundo, e todo mundo acaba ficando dependente nesse sentido ali do pastor, né? Também vimos o modelo empresa, pastor é um empresário e atende clientes, né? Ele, com essa motivação de atender a expectativa dos membros, acaba gerando consumismo, né? Consumidores. E vimos também o modelo missional, onde o pastor é mais como um mentor, mais como um guia, né, no sentido bíblico, e trabalha com discípulos, gerando maturidade. A gente poderia falar em outros modelos também, né? Por exemplo, o modelo escola, o pastor é um professor, né, que dá aula aos seus alunos, então fica aquela relação professor e aluno, algo assim diferente, né, de aquele relacionamento né, de mentor e discípulo, né, de discipulador, de mestre e discípulo. E podia ser também um modelo clube, onde o pastor é aquele que programa eventos e entretenimentos para os seus associados, né? Isso gera uma superficialidade. Então, a gente vê assim, na verdade, tem vários outros modelos que acontecem, né, por aí. E já que a gente está falando, né, de modelos, a gente também percebe que a gente precisa também falar de modelos de organização e estruturação de uma igreja. Então, por exemplo, se a gente pensar em hospital, né, conforme já o exemplo, um hospital ele tem toda uma estrutura montada para funcionar como hospital, né? Tem lá recepção, triagem, né, atendimento ali, daí você vai ver se vai só para onde que vai, né? Se é internação, se vai só num curativo, depois são encaminhamentos. Aí, se pensar em empresa, nós vemos ali também já é um edifício ou um local diferente do hospital, né? Tem a recepção também, mas existem salas de escritórios, contabilidade, diretorias, administração, processamento de dados. Se for uma indústria, né, tem um galpão de produção, tem várias coisas assim direcionadas de acordo com o modelo, né? E a igreja também, ela precisa de alguma organização, né? E a palavra de Deus, ela nos fornece, né, dicas sobre essa organização. A questão é que muitas vezes a gente acaba colocando coisas, centralizando a nossa organização, nossa estruturação em torno de alguma coisa que julgamos muito importante, né? Então, por exemplo, a gente poderia pensar
igrejas assim, cultocêntricas, igrejas cujo culto é o centro da sua vida. Na verdade, a igreja, né, vem da palavra eclésia. Essa eclésia significa assembleia, na verdade, um ajuntamento. E essa reunião, esse culto, né, realmente é uma marca característica da igreja. Não tem, né, como a gente fugir dessa questão de reunir os irmãos. Né? Isso todas as igrejas, na verdade, funcionam um pouco assim, né? Funciona assim. O problema é quando a gente dá uma importância excessiva, né? Importância excessiva, de tal maneira que essa importância tenha praticamente a mesma importância que a cruz de Cristo. Então, esse é o problema, né? Se você centralizar numa situação, centralizar em alguma coisa que, se não for colocado, você perde, você pode balançar, talvez até perder a sua salvação. Então, ou seja, exagero, né? Não é que seja as igrejas não devam ter culto. Claro que deve ter, né? A reunião é uma das marcas essenciais da igreja. Mas nós vemos ali também, não só isso, né? Às vezes a gente pensa assim, cultos pulpitocêntricos. Culto pulpitocêntrico é quando é tudo centralizado na pregação da palavra, ou centralizada ali em quem está no púlpito, né? Por outro lado, às vezes a gente vê cultos louvor-cêntricas, onde a maior importância está no louvor, no cântico, né? Então, assim por diante. A gente percebe muitas vezes assim que existe uma ênfase demasiada em alguma coisa, né? Personalidade cêntrica também. Às vezes você vai em algum lugar só por causa de fulano, por causa de ciclano, né? A igreja funciona em torno do ciclano, em torno, né, beltrano. Então, isso aqui tudo, né? Por exemplo, existe o líder, mas o líder não deve ser aquele que, digamos assim, ocupa um lugar central, né, numa igreja cuja importância seja maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, coisas assim que a gente percebe muitas vezes quando nós temos uma estrutura, quando nós temos uma organização. Ela está voltada para quê, né? Qual que é o ponto central daquela organização? A organização, a centralização, né, a estruturação de uma igreja mostra muito em torno do que a igreja é centralizada. E a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ajuda a entender como que deve ser, na verdade, né, esse equilíbrio para uma igreja de Cristo. Vamos abrir, irmãos, em Efésios, capítulo 4, e vamos ler versículos 7 até 16. Efésios 4, versículos 7 a 16. Vou ler aqui. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Amém? Esta palavra, ela nos mostra algumas coisas interessantes, né? Primeiro, uma igreja que recebe dons, ministérios, e recebe da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Ele começa primeiro dizendo, no versículo 7 até o versículo 10, que Jesus, depois que ele ressuscitou, subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens, né? Concedeu dons, e esses dons, então, são aqueles que vão ajudar a cada um de nós a exercermos nosso ministério, exercermos, ou melhor, servirmos a Deus onde quer que nós estejamos. Mas tudo a gente vê que começa em Cristo, né? Então, a razão de nós pensarmos primeiro em Cristo, a igreja cristocêntrica, né? A igreja que ela começa e termina em Cristo, a igreja que está em Cristo, então a igreja cristocêntrica. E sendo-se cristocêntrica, toda a nossa estruturação, nossa organização precisa andar de acordo com a orientação de Cristo, né? Para que ela tenha aquela característica cristocêntrica. Mas a gente vê aqui que todos recebem dons, cada um recebe. Nós já meditamos um pouquinho sobre dons, né? Aqueles que recebem dons, pelo menos um, né? E dons a gente identifica de várias maneiras. Alguns têm assim, uma nítida percepção de qual dom Deus concedeu na sua vida, outros talvez nem tanto, e a gente também falou sobre dons como aquilo que Deus nos concede de tal maneira que nós fazemos bem, nós temos satisfação em servir daquele jeito, né? Então, é uma maneira de nós descobrirmos que dons, né? Que dom Deus tem nos dado. Outras vezes também Deus concede dons por necessidade, né? Por exemplo, ali Moisés, Deus concedeu a ele o dom, né, de ser um profeta, um grande profeta ali que iria retirar o povo, né? Então, Deus concedeu ali capacitação especial para Moisés, de acordo com a necessidade que era de retirar o povo de Israel do Egito, né? Dirigir até a terra de Canaã, passando pelo deserto. Nós vemos também Gedeão. Gedeão recebeu também uma capacitação especial para levar os israelitas à vitória diante dos midianitas. Com 300 soldados israelitas, ele venceu todo o exército dos midianitas, né? Mas uma capacitação especial de Deus. Deus concede assim, né?
muitas vezes em situações especiais de necessidade. Também a gente tem o teste dos dons, que é o que nós fizemos, né? Também nos ajuda a identificar, não é que ele é assim, taxativo, né? Não é nenhum teste de dom pode ser tão taxativo que chega assim, não, o seu dom definitivamente é isso ou aquilo. Ele não é assim, mas nos aponta, nos direciona para aquilo que pode ser realmente nossos dons. E a gente precisa, então, entender sempre que essa primeira coisa, a capacitação, né, que nós temos, que nós recebemos, ela vem de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui, neste texto. Segundo, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem alguns dons que são estratégicos, né? São dons que são estratégicos dentro da igreja, estão relacionados com a estrutura de funcionamento da igreja. E esses citados aqui, né, são desses dons que são concedidos para auxiliar ali no funcionamento da igreja. A gente vê ali uma equipe, na verdade, né? É uma equipe, são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós não vemos uma só pessoa ali fazendo tudo, né? Nós vemos que cada um exerce uma função aqui na igreja para que ela possa funcionar bem. Pastor aqui, essa figura do pastor é uma figura de é uma função só, no meio de várias, né? Então percebe que são vários ministérios necessários dentro de uma igreja, inclusive a de pastor. Não é que o pastor seja o único, o mais alto, o mais importante. Segundo este texto, nós vemos ali uma equipe, né, que é concedida à igreja para esse funcionamento. E nós vemos lá apóstolos. Hoje em dia, muitos falam do apóstolo como aquele que tem autoridade para fundar igrejas. Missionários que vão fundar igrejas, né? Isso aí é uma visão de muitos, né? Não dá para a gente dizer especificamente, né? Hoje apóstolo tal. Tem pessoas que se autodenominam apóstolos, né? A gente fica assim meio com o pé atrás porque esse dom apostolar, isso vem de Deus, né? Não vem de nós. Então, nós não podemos nos autodenominar alguma coisa. Isso é Deus quem concede. Alguns a gente ouve na mídia, né? Apóstolo tal, né? E assim por diante. Mas o fato é que apóstolos geralmente são mais indicados como aqueles que fundam igrejas, que começam o trabalho, né? Aqueles que são pioneiros, né? Que vão aonde não tem igreja e ali formam uma igreja. Aí tem profetas que dão a visão, a direção a seguir. A direção, a visão para a igreja, né? Direção a seguir. Tem os evangelistas que vão conquistar almas para Cristo. Evangelistas que vão evangelizar, que vão trazer pessoas, vão acrescentar, né, pessoas, quando usa esse dom de evangelista, Deus atua de tal maneira que verdadeiramente pessoas vão se converter. E pastor, ele vai discipular esses recém-convertidos, vai cuidar dessas pessoas. Mestre é aquele que vai ensinar, trazer o ensino para os membros da igreja. Então, o ensino também é importante, né? O ensino bíblico, o ensino correto, né, da palavra de Deus, isso é muito importante e
Por isso também é ali um dom estratégico para a igreja. E, assim nós vemos uma dinâmica. Essa dinâmica vai gerar um preparo, vai gerar um crescimento, vai gerar um crescimento espiritual, um crescimento numérico, um crescimento bíblico, né? Vai gerar também assim, nos crentes vai gerar uma maior consagração de vidas para o serviço a Deus. Então nós vemos assim dons, né? Tem outros dons que a Bíblia fala, por exemplo, em Coríntios, Romanos, né? Outros, mas estes daqui, nós vemos aqui uma lista de dons estratégicos. E vamos continuar vendo aqui qual é esse sentido. Versículo 12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, esses estratégicos, eles estão direcionados para preparar os santos para a obra do ministério. Uma das coisas que a gente ouviu bastante, né, nas nossas discussões, nossas reflexões, pessoas dizendo, olha, a gente nunca teve preparo para fazer tal coisa. Não temos preparo para agir lá fora com os de fora. Falta-nos preparo para sermos testemunhas de Cristo onde nós estamos, né? São, assim, constatações recorrentes, né? Que deu para perceber. E, na verdade, nós vemos aqui o próprio Cristo já fazendo com que a igreja tenha essa dinâmica de preparo, né? Os membros, então, são preparados para a obra do ministério. Ministério assim, não é só pastoral que existe, né? Nós vimos aqui que tem vários aqui, mas tem vários outros também, né? E o principal ministério nosso é ser testemunha de Cristo onde nós estamos, né? É isso que a gente tem visto, é isso que tem sido enfatizado, né? É isso que a gente tem percebido, né, em nossas vidas, e muitas vezes nós ficamos assim, de que maneira que nós vamos ser boas testemunhas de Cristo fazendo na minha profissão, no meu estudo, né? Então, muitas vezes nos falta esse preparo. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele já havia preparado, né? Então, equipes da sua igreja para preparar esses santos, os santos para isso. Quem sabe, né? É algo que nós precisamos nos focar, né? Com mais atenção para a gente trabalhar essa parte, né? E nós vemos aqui, então, esse objetivo de aperfeiçoar os santos, preparar para servir, né? Preparar para testemunhar, preparar para missionar, se a gente poderia usar essa palavra, e poder ter um bom desempenho, né, nesse serviço. Então, também essa equipe aqui estratégica que vai ajudar a igreja a crescer, a ser edificada em tudo. Nós vemos lá, versículos 13 a 16. Qual é o resultado que vem quando esses dons são exercidos? 13 a 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, é um crescimento contínuo, uma edificação contínua
rumo à maturidade, né? Então, é algo assim que não é para deixar de existir no meio de um processo, é para continuar, né? E como sempre nós temos crentes novos que precisam crescer até chegar em maturidade, então é preciso sempre existir essa equipe dentro da igreja. E a igreja como um todo, não apenas uma, duas individualmente, mas a igreja como um todo crescer à maturidade, ser uma igreja madura, né? A igreja toda, uma igreja madura. Então, esse é o resultado esperado de quando esses ministérios são exercidos com fidelidade dentro da igreja. A gente vê ali a palavra unidade, por exemplo, né? Cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, né? Então, a gente vê ali também não uma uniformidade, todo mundo igual, não, né? Mas uma diversidade, na verdade. Existem vários tipos de personalidades, né? Temperamentos variados das pessoas, também dons variados dentro da igreja. Não são só esses, né? São vários outros, e todos sendo exercidos numa diversidade, né, de dons, de ministérios, de serviços, mas em unidade de fé, em unidade do conhecimento do Filho de Deus. Então, isso é a coisa importante aqui, o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? Uma unidade do conhecimento do Filho de Deus. Essa edificação da igreja vai resultar nisso. E a gente percebe aqui também, um pouco adiante, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, nós vemos ali a ênfase e no sentido de que no início, nós somos bebês espirituais, vamos crescendo, somos crianças, adolescentes, depois adultos, né? Então, esse objetivo de gerar adultos na fé, né, está aqui contemplado. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, crianças que se deixam levar por qualquer tipo, ele diz qualquer tipo, né, como levado pelas ondas da vida, ondas de relacionamentos, ondas de circunstâncias que nós passamos, né? Ondas de situações da nossa vida que são dificuldades, muitas vezes são sofrimentos, muitas vezes são desafios, né? Existem várias ondas em nossa vida. Então, é para nós deixarmos de ser crianças e de sermos levados para lá e para cá por cada tipo de onda, né? Pelas ondas, nem por todo vento de doutrina, qualquer doutrina que possa aparecer, né? Que essa maturidade nos leva a permanecer firmes, não indo atrás, reconhecendo o erro, né? Não correndo atrás, não se deixando levar por doutrinas estranhas. E a gente já falou sobre a questão da internet, né? Muitas vezes tem as fake news, né? Tem muitas vezes ideologias por trás de cada post, por detrás de cada apresentação que nós vemos ali na internet. Então, a gente precisa saber discernir. Não é simplesmente desligar a internet, mas precisamos saber discernir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, seguindo nesse sentido, nós vamos ali
chegar à maturidade, o objetivo é chegar nessa plenitude da estatura de Cristo. Essa maturidade que nós vemos aqui tem muito a ver com o fato de saber conviver com as pessoas, né? Em amor. De que maneira nós vemos ali que vai acontecer esse crescimento, essa edificação, né? Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Uma comunidade, ele fala aqui de uma comunidade bem ajustada, né? Uma comunidade sólida, crescer de maneira sólida, bem ajustada, com a cooperação de cada um servindo conforme os seus dons. Então, todos nós temos contribuições a dar, né? Todos nós podemos contribuir com alguma coisa. E essa maturidade vai nos dirigir para que a gente contribua de verdade, para que a gente não para que a gente não tropece, não fique indo por uma onda ou por outra, indo por outros ventos de doutrina, levando muitas vezes outras pessoas para esses outros lados, mas essa maturidade faz com que a gente possa realmente contribuir com a igreja, né? Contribuir com os irmãos, e independente das dificuldades e dos desafios que cada um de nós encontra em nossas vidas. Nos faz ser realmente a pessoas que contribuem, né? Então, essa maturidade, ela nos ajuda a cumprir a missão que nós temos para com Deus. E isso convivendo com todos os nossos irmãos, né? Não é assim, sozinho, né? Não é isolado, não é servindo assim de maneira solitária, mas em conjunto. A nossa vida espiritual, ela é pessoal realmente, né? A nossa vida com Deus é nós com Deus. Mas quando nós servimos, né? Então, quando nós crescemos, né? Nós crescemos ali junto com os nossos irmãos. Então, esse é o alvo aqui. E nem sempre nós entendemos isso. E ele fala uma coisa muito interessante aqui, versículo 15, seguindo a verdade em amor. A gente precisa equilibrar essas duas coisas. A gente não pode ficar só com a verdade e sem amor, e nem ficar só com amor e sem a verdade. Nós precisamos unir verdade e amor, né? Se a gente tem que falar a verdade, demonstrar a verdade, seja com amor. Se nós vamos demonstrar amor, seja em verdade, né? Então, dessa maneira que nós crescemos equilibradamente, solidamente, né? Contribuindo para a edificação da Igreja de Cristo. Para concluir, isso que nós vemos aqui nesta passagem é a visão de Jesus para a igreja, é a visão de Cristo para o funcionamento da igreja, né? Não é a visão de alguém em particular, é a visão de Deus para a igreja. A igreja precisa demonstrar amor, né? Unidade, diversidade, maturidade, né? Que são características importantes para a igreja poder crescer assim,
for ser edificada conjuntamente, né, sadiamente, de maneira saudável. Temos uma unidade de propósito, unidade de missão, mas dentro de uma diversidade de dons e de serviços e de ministérios, né? Então, quero que você pense, né? Como que a nossa igreja em que ela está centralizada? Será que realmente ela é cristocêntrica, né? Ou será que tem alguma outra coisa que ocupa esse lugar central? Quero que seja algo que você pense, você medite devagar, né? Analise bem, pense a nossa igreja, o que é preciso, né, para que seja cristocêntrica. E a igreja, ela não é não é algo distante de nós. Nós somos a igreja. Se a igreja, se nós achamos que a igreja não está com Cristo no centro, tem outra coisa ocupando, talvez possa ser porque a nossa vida também esteja parecida. Então, é um exame que nós precisamos fazer também em nossas vidas. O que é que ocupa o centro da nossa vida? A nossa tendência é sermos egocêntricos, né? Sermos pessoas em que o nosso ego está centralizado e é a coisa mais importante do nosso ser. Mas como que a nossa vida está, né? Para que a igreja seja cristocêntrica, nós precisamos ser cristocêntricos também. Nós precisamos, a partir de nós, né, deve acontecer isso. Então, eu quero deixar esse desafio para os irmãos, quero deixar esse desafio para esta semana, que os irmãos estejam refletindo a sua vida, né, o que é que ocupa o centro da sua vida, o que é que está ocupando o centro da nossa igreja. Amém? Vamos orar? Todos aqueles que estiverem nos acompanhando, também você pode se unir a nós em oração neste momento. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, por cada vida, ó Deus, que o Senhor tem trazido, cada vida que faz parte desta igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque cada pessoa é tão importante para o Senhor, é tão importante nesta igreja. Ó Deus, queremos te agradecer, ó Deus, porque é a partir de nós, de cada um de nós, que o Senhor constrói a sua igreja. Uma igreja viva, uma igreja que anda no teu caminho, uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja cristocêntrica. Ó Deus, uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque é também isso que o Senhor espera de nós. Ó Deus, nós por isso queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja mostrando em nossas vidas. Muitas vezes nós temos coisas que estão centradas em nossas vidas e que deveria, na verdade, não estar. Nós queremos, ó Deus, que Cristo esteja no centro do nosso ser. Queremos, ó Deus, que Cristo esteja no centro de nossa igreja, esteja no centro das nossas vidas. Para isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor revele, que o Senhor nos mostre, que o Senhor, ó Deus, nos
fortaleça nesse sentido e, Senhor, ó Deus, trabalhe em nossas vidas. Trabalhe, Senhor. Nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas. Estamos ó Deus, num momento de conversarmos, de refletirmos sobre a igreja e também é um momento de nós refletirmos sobre nossas próprias vidas. Ó Deus, vem, Senhor, nos dirigir. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.